Ei, meninos, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos a mais uma aula aí de Direito do Trabalho, tá? Encaminhei para vocês a apostila dessa matéria, então vamos acompanhando aí pela apostila, tá bom? Gente, lembram algumas aulas para trás que estávamos estudando o reconhecimento do vínculo de emprego? Espero que lembrem, são 5 requisitos, eu falava muito na cabeça de vocês os 5 requisitos do reconhecimento do vínculo. Dentre eles tinha a onerosidade, que é justamente o recebimento do salário pelo empregado em razão do serviço prestado. E a aula de hoje é justamente para isso, para explicar o que é salário, a diferença de salário para remuneração e algumas denominações e parcelas salariais, tá bom? Então vamos lá, dando sequência aí à aula. Gente, qual que é o conceito de salário? Coloquei aí para vocês na apostila. É o conjunto de parcelas contraprestativas paga pelo empregador ao empregado em função de um contrato de trabalho. Então, o salário é o conjunto de parcelas, pode ser uma parcela ou outras, a gente vai estudar isso ainda, que neste conjunto, nesse complexo salarial, é pago pelo empregador ao empregado em razão daquele serviço prestado, ok? Então, esse é o conceito de salário. Remuneração já tem um conceito divergente, tá bom? A doutrina e a jurisprudência dividem aí, colocam a remuneração em 3 sentidos. O primeiro sentido seria um sentido mais similar ao de salário, ok? Então é muito comum a gente ver, às vezes na doutrina e muitas vezes em jurisprudência, ou até ao falar mesmo, colocar remuneração como se fosse salário, como se fosse palavras sinônimas, apesar de não ser, tá? Mas é comumente utilizado como o mesmo sentido. Além disso, também tem quem classifique remuneração como um gênero, um aspecto, né, maior, e o salário uma espécie deste gênero, tá bom? Mas, regra geral, a remuneração, no seu conceito, tá lá no 457 da CLT. E o que dispõe o 457 da CLT? Que a remuneração é o salário mais gorjeta. Por que fica assim escrito? Salário mais gorjeta. O sentido do 457 para conceituar a remuneração é de que a remuneração é o salário, aquela parcela paga pelo empregador ao empregado, mais gorjeta. A gorjeta é uma parcela paga por terceiro ao empregado. Então, por isso que remuneração é diferente de salário. O salário é pago pelo empregador ao empregado. A remuneração, ela engloba tanto o salário, que é pago pelo empregador ao empregado, como as gorjetas, que são pagas por terceiro. Então, a remuneração tem essa abrangência maior no seu conceito, ok? Então, vamos lá, gente. Só explicando aqui para vocês que eu coloquei na apostila com relação à gorjeta, ela integra esse salário, apesar de ser paga por terceiro, né, e não pelo empregador, né? Vocês sabem, né, gente, quando a gente vai no restaurante, você pode deixar lá os 10%, então é o cliente que deixa a gorjeta, às vezes no próprio ticket, né, já vem na notinha, às vezes naquelas sistemas de caixinha, mas é paga por um terceiro, tá? Essa gorjeta, ela tem que integrar a remuneração do empregado. Tem, inclusive, no artigo 29, parágrafo 1º da CLT, é obrigada a constar na CTPS, na carteira de trabalho do empregado, uma estimativa dessas gorjetas. Então, tem que constar ali uma estimativa de gorjeta, porque essa gorjeta é remuneração. Ela entra na contagem de todos, para efeitos de 13º, de férias, tá? De recolhimento de FGTS. Então, ela é salário. Ela é uma remuneração, né? Ela tem que integrar ali o salário daquele empregado, tá? A súmula 354 deixa isso bem claro. E ela excetua onde que a gorjeta não vai gerar o reflexo daquele valor. Então, a 354 fala: as gorjetas cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecida espontaneamente pelos clientes integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para aviso prévio,
adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Então, para todas as demais parcelas, a gorjeta integra e vai refletir férias, 13º, tá? Recolhimento de INSS. Então, ela só não vai refletir em aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Nas demais, essa estimativa de gorjeta, essa estimativa do valor que o empregado ali que recebe gorjetas vai ter, tem que constar na CTPS e ela tem que integrar o salário, tem que constar inclusive no contra-cheque, tá bom? Então vamos seguindo aí. Características do salário. O salário, gente, ele tem uma característica que eu acho essencial e que a gente utiliza muito em várias das nossas teses aí em direito do trabalho, que é o caráter alimentar. O salário, ele é fonte de subsistência do trabalhador. Ele tem esse caráter alimentar, tá? Por isso que ele não pode ser penhorado, ele é impenhorável, tá lá no 833.4 do CPC. Claro, gente, que tem uma certa relativização. Por exemplo, casos de pensão alimentícia, pode-se penhorar aí da remuneração do empregado, tá? E pessoas que recebem mais que 50 salários mínimos também podem sofrer penhora aí no seu salário, na sua remuneração. O salário, então, ele é impenhorável, ele é irredutível, não, regra geral, não pode se reduzir salário de empregado, ok? Tá lá na Constituição, é constitucional esse direito, tá lá na Constituição, no artigo 7, inciso 6 da Constituição. Exceto, esse direito pode ser relativizado se tiver previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo, gente. Então, por exemplo, como aconteceu há um tempo atrás, de ter uma crise econômica e muitas empresas mandarem empregados embora, pode-se o sindicato sentar, entre as categorias e negociar uma possível redução de salário com redução de jornada, tá? Isso é possível. Inclusive, na época que vivemos agora, com o fechamento de várias empresas, em razão aí da pandemia, pode-se ter esse tipo de situação novamente, tá? Então, o salário é irredutível, mas pode se reduzir aí se tiver previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo, tá bom? E o salário é irrenunciável. Isso não tem relativização, tá bom? Não pode se abrir mão. O salário é irrenunciável. Eu não posso renunciar ao salário. Tem algum tipo de serviço que não tem essa contraprestação, como a gente viu no caso de serviço gratuito. Nesses casos, me fugiu a palavra aqui agora. Eles não têm esse tipo de contraprestação, tá? Mas, regra geral, quando o empregado é contratado para prestar esse serviço, ele não pode renunciar ao salário, tá bom? Senão vira aí trabalho voluntário, lembrei. Então, senão vira aí trabalho voluntário, tá? O trabalho voluntário, ok, não recebe salário. Mas, regra geral, o empregado não pode renunciar o seu salário. O salário é irrenunciável, isso não permite nenhuma relativização aí. Não pode, nesse momento de crise, a empresa pedir o empregado para fazer uma declaração renunciando o salário dele do mês. Isso não pode, tá bom? Então, vamos lá. O salário tem como outra característica, ele é um crédito privilegiado. Na falência, o crédito de natureza trabalhista, ele é privilegiado, ele sobe lá e fica lá no topo dos créditos que serão pagos aí na falência, tá? Então, ele tem esse caráter aí privilegiado. Ele tem um caráter sinalagmático, é difícil essa palavra, mas vocês vão entender aí. O que é isso, gente? É quando as partes se obrigam à prestação recíproca. O empregado, ele é obrigado a trabalhar e prestar os serviços. E ele tem o direito de receber o salário. Já o empregador, ele tem a obrigação de cobrar o serviço do empregado, mas ele tem o direito de cobrar o serviço do empregado, mas ele tem a obrigação de pagar por esse serviço. Então, ele tem esse caráter sinalagmático. As duas partes têm obrigações e direitos, tá?
O empregado, então, com a obrigação de prestar o serviço e o direito de recebimento do salário, o empregador com a obrigação de pagar o salário e o direito a cobrar esse serviço do empregado, tá bom? O salário também tem caráter forfetário. Essa palavra também é bem complicadinha, mas vocês têm que saber porque muitas vezes cai, tá? Então, o salário tem caráter forfetário. O que é isso, gente? Uma vez que o empregado prestou o serviço, ele tem o direito a receber aquele salário, tá? O salário, ele não vai se vincular ao resultado de uma atividade empresária. Então, por exemplo, o empregado não pode receber o salário só se a empresa lucrar naquele mês. Uma vez que ele prestou o serviço e foi acordado com ele o pagamento do salário, ele tem que receber o salário, independente se a empresa lucrar ou não naquele mês. A gente viu, já falamos disso, o ônus do empreendimento é do empregador, tá? Então, até que agora, nesse momento aí de pandemia, que muito se discute se pode ficar sem pagar os salários, não pode, gente, tá? Uma vez prestado o serviço, o empregado tem que receber essa remuneração. O ônus do empreendimento aí, quem carrega todo o ônus do empreendimento é o empregador, é a empresa, tá? Então tá aí justamente esse caráter forfetário do salário. Gente, quando a gente fala de salário, sempre vocês têm que ter em mente esse princípio da intangibilidade salarial, o princípio que não pode mudar, modificar essa remuneração de maneira a prejudicar aí o empregado, tá? Então esse princípio, ele fala que o salário não é tangível, você não pode ficar efetuando descontos sem os previstos legalmente ou os autorizados, a gente vai ver. Só que nesse princípio aí de intangibilidade salarial, ele vai englobar tanto a questão de vedação de desconto, quanto o pagamento tempestivo do salário, tá? E de maneira correta. Então, tudo isso abrange aí o princípio da intangibilidade salarial, que está lá no 459, 465 e 462 da CLT. O 459 estipula aí que o salário deve ser pago em período não superior a um mês. Então temos, e a gente vai estudar ainda, temos salário por tarefa, tá? Tem gente que paga salário por dia, por semana, por quinzena, mas o prazo máximo do pagamento de salário é um mês, tá? Referente ao mês. E o prazo máximo de pagamento do salário está lá no parágrafo 1º, é até o 5º dia útil do mês subsequente ao trabalhado, tá? Então, até o 5º dia útil é o prazo para o pagamento do salário. O 465 fala da forma de pagamento desse salário, já o 462 vem falando do que é vedado, os descontos que são vedados no salário do empregado. Então, ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto no salário do empregado. Então, não pode se descontar parcelas do salário do empregado, salvo, exceto, quando resultar de adiantamentos, aqueles adiantamentos salariais, muitas vezes previsto até nas convenções coletivas, ou na ocorrência, salvo quando resultar de adiantamento, de dispositivo legal ou de acordo coletivo ou convenção coletiva, tá? Então, regra geral, não pode o salário do empregado sofrer descontos. Quais que são as exceções cabíveis desses descontos? Quando é adiantamento, quando decorre de algum dispositivo legal, por exemplo, vale transporte, tá? Que a gente ainda vai ver. Ou quando decorre de alguma previsão de contrato ou acordo de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, tá? Então, pode estar previsto lá na convenção coletiva ou no acordo coletivo uma espécie de desconto e essa vai ser autorizada, tá? E se o empregado cometer algum dano na empresa? Por exemplo, ele estava lá de má fé, foi e quebrou um equipamento da empresa. Está lá previsto no parágrafo 1º. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto é lícito desde que tenha sido acordado entre as partes ou na ocorrência de dolo do empregado. Então, o que esse parágrafo 1º quer dizer? Que se tiver acordado entre empregado
e empregador a possibilidade de descontar em razão de dano, pode ser descontado mesmo quando ocorrer culpa somente do empregado. Agora, quando ocorrer dolo do empregado, mesmo que não esteja em contrato, pode ser descontado aí da remuneração o valor aí referente àquele dano sofrido ali pela empresa, tá? Claro que a gente vai ver que os descontos aí, a gente vai ver na aula que vem, limita-se aí a 30% do salário, tá? Então, vamos lá. O parágrafo 2º, gente, vem com uma disposição que não é comumente vista, tá? Mas acontece e acontecia muito mais antigamente, tá? O que prevê? Que é vedado à empresa que mantiver armazém para a venda de mercadoria aos empregados ou serviços estimados, a proporcionar-lhes prestações in natura, exercer qualquer coação ou induzimento no sentido de que o empregado se utilize do armazém ou dos serviços. Isso, gente, é o que a gente chama de truck system. Coloquei aí para vocês também na apostila. O que é isso, gente? É quando a empresa, o empregador, ele tinha lá um armazém e ele deixava o empregado refém de só comprar ali. Então, ele mantinha o empregado em trabalho de servidão, porque ele sempre ficava em dívida com as coisas que ele tinha que comprar no armazém do empregador, tá? Que ele era ali obrigado a comprar no armazém do empregador. Então, ele ficava ali sempre em dívida com aquele empregador, porque ele era obrigado a comprar só lá, tá? Então, ele tinha que gastar todo o seu salário e mais além, ali comprando o que o empregador fornecia para ele. Então, esse parágrafo 2º veio falando que é vedado esse truck system, tá? O parágrafo 3º já fala que sempre que não for possível o acesso dos empregados a armazéns e serviços não mantidos pela empresa, ou seja, sempre que não for possível que o empregado tenha acesso a armazéns de outros locais, sem ser da própria empresa, a autoridade competente vai adotar medidas adequadas, visando que as mercadorias sejam vendidas e os serviços prestados a preços razoáveis, sem o intuito de lucro e com benefício dos empregados. Então, suponhamos, gente, que a gente tem aí uma cidade muito, ou um local de trabalho, uma fazenda, enfim, muito pequenininha. E tudo que o empregado precisa comprar ali de mantimento e tal é numa vendinha do empregador, tá? Então, se não tiver a possibilidade de comprar em outros locais, tá? Essa autoridade competente, ela tem que ficar fiscalizando se o preço ali vendido pela empresa para aqueles empregados, ele está dentro de um razoável, tá? Se não for, claro, vai ter autuação aí com esse tipo de fiscalização, ok? Então, observado o disposto nesse capítulo, é vedado às empresas limitar por qualquer forma a liberdade dos empregados de dispor do seu salário. Então, a empresa, ela não pode limitar em que o empregado vai gastar o seu salário, tá bom? Então, isso é de liberalidade do empregado, ele que decide no que ele vai gastar o salário dele. Vamos lá, denominações de salário. A gente viu, então, que salário é a contraprestação paga pelo empregador ao empregado em razão da prestação de serviço, né? Remuneração, a gente viu que é um pouco mais abrangente, porque ela integra tanto esse salário, essa parcela paga pelo empregador ao empregado, quanto o pagamento por um terceiro, né? Que é a gorjeta, no caso, que é paga por um terceiro. Então, vamos falar de denominações de salário. Então, a gente viu salário, é a parcela paga pelo empregador ao empregado. Então, a gente tem aí classificado pela doutrina denominações impróprias, que não são conforme a característica, né? Conforme a característica, o conceito do salário, tá? E vamos ter as denominações próprias, que já atendem o conceito do salário, tá? Nas denominações impróprias, então, são aquelas que não guardam conceito com o salário, o conceito do salário como contraprestação, paga pelo empregador ao empregado,
Vou fixando muito bem isso na cabeça de vocês. Então, dentre as denominações impróprias, temos salário de contribuição. O que é o salário de contribuição? É aquele parâmetro que o INSS, a Previdência, utiliza para calcular o recolhimento do INSS. Então, como é um parâmetro utilizado pelo INSS, esse salário de contribuição ele não é um salário, efetivamente, né? Na nomenclatura, no conceito que a gente já viu. Salário de benefício já é a prestação, né, paga pela Previdência ao empregado. Então, por exemplo, o empregado afastou, tá? Está recebendo lá auxílio-doença. É um salário-benefício que ele está recebendo. Por que isso não é salário? Porque não é pago pelo empregador ao empregado. Quem está pagando aquele auxílio-doença é o Estado, tá? É a Previdência Social. Então, não é um salário no seu conceito legal que a gente viu, tá? Mesma coisa, gente, salário família. O salário família, ele foi instituído com a Emenda Constitucional 20 de 98, tá? E esse salário família é justamente isso também, o governo que paga para o empregado, tá? O que é o salário família, gente? É aquele pago pelo empregado, pode ser inclusive doméstico ou trabalhador avulso, tá? De acordo com o número de filhos que tiver, acima de 14 anos já não entra na contagem do salário família, exceto se for inválido. Aí se for inválido, computa por qualquer idade, tá? O recebimento do salário família. Mas desde que aquele empregado enquadre-se lá no limite máximo estipulado pelo governo federal. Aí ele vai ter direito aí a receber esse salário família. Na realidade, quem repassa para o empregado lá, não sei se vocês já viram, fica lá no contra-cheque bonitinho, salário família, quem repassa esse valor é a empresa. Mas aí ela vai ter uma compensação de créditos aí previdenciários junto ao governo, tá? Então, na realidade, quem paga esse salário é o governo, né? Esse salário família. Quem paga é o governo, tá? Apesar da empresa repassar, quem vai pagar esse salário é o governo. Então, por isso que ele não tem uma denominação correta do conceito de salário, porque não é o empregador pagando ao empregado, é o governo pagando ao empregado, tá bom? Mesma coisa com salário maternidade. O salário maternidade é aquele pago pelo governo, né? A licença maternidade que a gente chama, pago pelo governo aí para a empregada que teve o seu filho aí, ou está amamentando, ou então às vezes a criança ainda não nasceu e ela já pode aí ter direito ao recebimento desse salário maternidade ou licença maternidade, tá? De novo, é um salário que pode ser pago pelo empregador, ele repassa para a empregada, mas aí ele tem a compensação desse crédito posteriormente, tá? Mas nos casos de trabalhador doméstico e trabalhador avulso, é a própria Previdência que paga, tá? Nos demais casos, é a empresa que vai repassar esse dinheiro, mas aí ela tem esse desconto aí dos recolhimentos previdenciários que ela poderá ter aí com o governo, tá? Então, ela pode compensar esse crédito aí. Então, de novo, é um salário que não é pago pelo empregador, é um salário pago pelo governo. Então, por isso a gente chama de denominação imprópria, porque não está adequada ao conceito que a gente viu de salário. Já as denominações próprias, que são aquele salário realmente, né, aquela contraprestação paga pelo empregador ao empregado. Denominações próprias, salário mínimo, que é o salário mínimo garantido constitucionalmente. Falei certinho. Constitucionalmente. Tá lá no artigo 7º, inciso 4 da Constituição, tá? É aquele patamar mínimo garantido. A gente tem também, gente, a nomenclatura do salário profissional. O salário profissional é aquele mínimo garantido em algumas profissões. Tem determinadas profissões que têm legislação específica e garantem um mínimo salarial para o seu empregado, como, por exemplo, engenheiros, eles têm um piso salarial mínimo garantido por lei, tá? Médicos também. Então, algumas profissões têm, por lei,
um piso salarial mínimo garantido, que é o que a gente chama de salário profissional. O salário normativo já é aquele salário estabelecido para determinadas categorias, por meio de convenção coletiva, acordo coletivo ou dissídio coletivo. Então, para aquela determinada categoria é estabelecido um piso salarial. Esse piso salarial vocês já devem ter ouvido falar. É esse salário normativo, tá? Então, para determinada categoria fica estabelecido, suponhamos, para os vendedores. Na convenção coletiva dos vendedores tem estipulado um piso salarial, um mínimo aí que o vendedor pode receber. É o seu piso salarial, tá? Salário base é aquela contraprestação fixa sem a inclusão de eventual adicional, gratificação. Então, por exemplo, a gente vai estudar ainda na aula que vem a questão referente aos adicionais, às gratificações legais que são previstas, tá? Mas, por exemplo, o empregado que foi contratado para receber R$1.000, se ele for exposto a um ambiente que é insalubre, ele vai receber um adicional salarial. Só que o seu salário base é R$1.000, tá? Então, o seu salário base, o seu salário básico é aquele fixo contratado. Deste salário pode ter eventualmente pagamento de alguma gratificação, algum adicional, tá? Que a gente vai ver na próxima aula quais são. Salário isonômico. Salário isonômico, gente, é quando acontece a equiparação salarial, matéria que também vamos estudar ainda. O que é equiparação salarial? Quando eu entendo que faço a mesma função, né? Quando o empregado, né? Não, eu entendo. Quando o empregado faz a mesma função que outro, tá? Está há menos de 2 anos na empresa. A gente vai ver os requisitos com mais detalhe, mas só esclarecendo. Quando o empregado está na mesma função que outro, tá? E tem determinado tempo de empresa parecido com outro empregado. Não vou entrar muito nos detalhes porque a gente vai estudar essa matéria ainda. Então, ele faz a mesma função que outro, mas ele recebe salário inferior ao outro empregado desempenhando a mesma função, ele pode pedir aí esse salário equitativo, ó, o salário isonômico, tô confundindo. Ele pode pedir aí o salário isonômico, tá? Ele tem direito a esse salário isonômico pela prestação de mesmo serviço ao mesmo empregador, tá? Então, ele tem direito a esse salário equiparado, é o que a gente vai chamar de equiparação salarial, que a gente ainda vai estudar, tá bom? Salário equitativo, já vimos ele, que é o do trabalho temporário, tá? Aquele trabalhador temporário, ele tem direito a receber a mesma remuneração de um empregado da empresa tomadora. Lembra que a gente estudou na aula passada, gente? Espero que lembrem. Então, o trabalhador temporário, ele tem direito a esse salário equitativo, o mesmo salário do empregado da empresa tomadora, tá? Salário substituição, gente, tem muita gente que não sabe esse salário substituição. Quando o empregado substitui o outro, não sendo de caráter eventual, ele tem direito ao recebimento do salário daquele que é substituído, tá? Inclusive em férias. Então, quando um empregado vai substituir o outro, até em férias, se ele exerce as mesmas funções do outro e essa substituição não é meramente eventual, ele tem direito a receber o salário daquele substituído, tá? Tá lá na súmula 159 do TST. Enquanto perdurar a situação que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituído fará jus ao salário contratual do substituído. O empregado substituto, perdão, fará jus ao salário contratual do substituído, tá? Então, isso é o salário substituição. O salário supletivo, ele tá lá no 460 da CLT. O que ele quer dizer? O salário supletivo é aquele salário que que o empregado não tem como informar o valor, ou ele só vai estimar um valor. Então, quem vai fixar o exato valor daquele salário é o juiz, tá? Então, isso é caracterizado um salário supletivo, tá lá no 460 da CLT. É aquele salário fixado em sentença.
Como não tem algum documento, nem nada que comprove qual que é a real remuneração ou salário, né, pago àquele empregado, o juiz que vai estipular esse valor aí e determinar em sentença qual é a remuneração do empregado, tá? Salário complessivo. Esse salário, ele é vedado na nossa legislação, tá? O que é o salário complessivo? É você pagar tudo ao empregado num único título. Então, suponhamos, eu contrate um empregado e aí eu viro para ele e falo, eu vou te pagar R$2.000, mas dentro desses R$2.000 que vai vir no seu contra-cheque mensal, já está englobado adicional de insalubridade, hora extra, adicional noturno, o empregador vai lá e engloba tudo na remuneração, lá no salário dele tá vendo? A gente fala remuneração e salário o tempo todo como sinônimos, né? Mas tem que tomar cuidado aí. Então, o empregador vai lá e engloba tudo no salário dele, como se fosse uma parcela única a ser paga por tudo que o empregado pode vir a fazer aí. Isso é vedado, é proibido, gente. O empregado, ele tem que ter lá o salário base dele fixado e qualquer eventual gratificação adicional recebido tem que vir descrito no contra-cheque. Então, tem que vir lá, salário base, R$1.000, adicional de insalubridade, R$400, gratificação de função, tanto. Então, tem que vir descrito no contra-cheque os adicionais, gratificações, tá? Eventualmente aí recebidos. Então, não é permitido esse salário complessivo, pagar em um único título, uma única parcela, vários direitos, tá? Então, tá lá na súmula 91 do TST. Nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente direitos legais ou contratuais do trabalhador. Então, não pode uma parcela atender de uma forma global direitos contratuais ou legais do trabalhador. Então, não pode pagar o salário do empregado como uma parcela única, englobando todos os outros direitos, ok? Isso é vedado, é o que a gente chama de salário complessivo. Isso é vedado aí na legislação. Salário condição. A gente vai ver isso quando a gente for ver adicionais, tá? Os salários condição são parcelas salariais que são pagas em razão de determinada circunstância. Então, acabou aquela circunstância, a parcela vai ser retirada. Por exemplo, adicional de insalubridade. Eu estou pagando o adicional de insalubridade enquanto o empregado está no ambiente insalubre. Se eu tirar o empregado do ambiente insalubre ou neutralizar aquela insalubridade, o adicional pode ser retirado. Adicional de transferência, a gente vai estudar ele também, é pago em razão da transferência temporária do empregado. Uma vez que o empregado retorna, o adicional de transferência é retirado, tá? Então, são esses salários condição. Eles são pagos enquanto o empregado está naquela condição. Acabou aquela condição, esse salário é retirado, tá? Coloquei para vocês uma observação. O 463 da CLT dispõe que o pagamento do salário deve ser efetuado em moeda corrente do país, sob pena de ser considerado como não realizado. Então, o empregado tem que receber o salário conforme moeda do país, né? Bem que a gente queria estar recebendo em dólar, né? Pelo preço que tá. Mas o salário tem que ser pago na moeda aí corrente do país. Composição do salário. Gente, quando a gente fala do que compõe esse salário, a gente sempre tem que ter em mente Gente, viajei aqui agora. A gente sempre tem que ter em mente o conceito criado pelo Maurício Godinho Delgado de efeito expansionista circular do salário, tá? O que é isso, gente? Cuidado, porque esse nome cai muitas vezes em concurso, tá? O que é esse efeito expansionista circular do salário?
As parcelas que são salariais, elas refletem nas outras parcelas salariais, tá? Então, uma verba de natureza salarial, ela vai repercutir sobre outras verbas de natureza salarial, tá? De natureza trabalhista. Então, suponhamos, gente, eu tenho lá um empregado que ele recebia lá R$1.000 e ele estava em contato constante com energia elétrica, podendo receber aí adicional de periculosidade, tá? A gente vai estudar adicional de periculosidade na próxima aula. Mas vamos lá. E aí ele vai e pleiteia esse adicional na justiça e ganha, tá? O adicional de periculosidade aí é 30%. Então ele ganhou R$300 a mais aí na remuneração. O que é esse efeito expansionista circular? Esses R$300 a mais que ele deveria ter no salário dele mensal, ele ia refletir nas outras parcelas. R$100 a mais, ele ia refletir em férias. As férias dele teria que ser considerada o salário de R$1.300. O 13º ia ter que ser considerado o salário de R$1.300. O FGTS, o INSS, então tudo vai refletindo. Então tudo que é salarial tem essa repercussão nas demais parcelas, tá? Ela não é uma parcela isolada, ela vai repercutir nas outras, tá? Então, por isso esse efeito expansionista. Por isso que as verbas de natureza salarial, elas têm esse efeito expansionista, tá? Circular aí do salário. Ela se expande, ela não fica ali concentradinha nela. Por exemplo, um dano moral, que é uma parcela indenizatória, ela fica só ali, é só o dano. Agora, uma parcela que você recebe que é salarial, ela vai refletir nas demais, ela vai repercutir nas demais, tá bom? Então, espero que tenha entendido. Se não entenderem, coloca aí nas perguntas. Bom, gente, parcelas salariais que vão compor o salário, tá? Então, a gente falou que o salário é esse complexo salarial. A gente tem o salário base, mas a gente tem também outras parcelas que vão entrar aí no salário, como abono, adicional, comissão. Vamos estudar todas elas, tá? A gente tem parcelas, gente, que são tipificadas, já estão previstas na lei. Estão lá bonitinho previstas na lei como abono, comissões, adicionais, gratificação. Vamos estudar todas essas parcelas na próxima aula. Elas já estão previstas na lei. Só que temos parcelas que não são tipificadas. Elas foram criadas pelo empregador e não estavam regulamentadas na lei, tá? Entre elas, mas aí uma vez criadas e uma vez concedidas, elas têm que submeter também às regras trabalhistas, tá? Por mais que não tenham sido criadas em lei, elas vão ter que submeter aí às regras trabalhistas, tá? Então vamos lá, gente. É o caso, por exemplo, de bônus, que não foi estipulado em lei, tá? E as gueltas. Gente, cuidado com gueltas, tá? Vou explicar para vocês, muita gente falou, não, nem sei o que é isso, guelta. E cai, tá, gente? Então, cuidado com isso. Gueltas cai. O que é guelta, gente? Eu vou primeiro começar com um exemplo para ficar mais fácil para vocês entenderem o conceito depois, tá? Sabe quando vocês vão a um posto de gasolina e lá, na hora que tá abastecendo, o frentista chega para vocês e fala: ah, coloca esse óleo tal, dessa marca aqui, é muito boa, e limpa, lubrifica, tá. E aí ele te vende aquele óleo, ou aquele líquidozinho rosa, que eu nunca sei o nome, enfim, sabe essas coisas que eles vendem, que é de um outro fornecedor, não tem nada a ver com o posto, é com relação à marca daquele fornecedor? Ele está ali recebendo um valor por aquele produto vendido, tá? Só que este valor não é pago pelo empregador dele, não é pago pelo posto de gasolina, ele é pago pelo fornecedor daquele produto, tá? Isso é guelta, tá? É a mesma coisa que, por exemplo, quando você vai numa farmácia, aí você chega lá, tem uma pessoa te oferecendo um produto de determinada marca, um remédio de determinada marca, aquelas lojas rede, muito comum a gente chegar lá e eles oferecem um produto de determinada marca, e tudo fica tentando te jogar ali aqueles produtos, tá? O que eles estão recebendo na realidade? Eles estão recebendo um valor por venda daquele
produto específico do próprio fornecedor, tá? Então, por isso é chamado de Gelta. Ela se assemelha muito à gorjeta no seu conceito, porque ela é uma parcela paga por um terceiro, tá? Só que no caso das Geltas, o terceiro é um fornecedor, tá bom? Então, ela é um fornecedor ou um fabricante. Então, isso aí que é o conceito de Gelta. Então, aí, fica na cabecinha de vocês, não esqueçam mais, Gelta se assemelha muito a gorjeta, é porque é aquela parcela paga por um terceiro. Então, quando a gente pede a integração de Gelta no salário do empregado, aquilo vai compor a remuneração dele, que é o salário que a empresa paga, mais as Geltas, que vai ser paga por terceiro, tá? Pelo fornecedor, pelo fabricante, enfim, como for a realidade do obreiro ali, tá? Do empregado. Então saibam aí, a Gelta parece muito aí com as gorjetas, só que as gorjetas são pagas por clientes, a Gelta ela é paga por um fornecedor, por um fabricante, tá? Do produto. Se não entenderam também, me encaminhem, eu explico melhor, tá bom? Então vamos lá. Então temos parcelas tipificadas, previstas em lei, as não tipificadas, criadas pelo empregador, mas tem que obedecer às regras trabalhistas. Por exemplo, a Gelta não está na lei, a gorjeta está, a gente viu no conceito de remuneração. A Gelta não, só que ela também vai seguir a mesma linha da gorjeta, tá? Ela tem que integrar aí a remuneração do empregado. Então, ela tem que integrar a remuneração daquele empregado com as gorjetas, tá bom? E temos as parcelas que são dissimuladas. Olha o nome, mas é realmente isso, as parcelas dissimuladas. Elas não têm previsão na legislação como sendo salário, ela é uma parcela indenizatória, mas dependendo da forma como são pagas, pode se considerar salário. Então, muita atenção aí. A gente tem 3 casos que são os mais frequentes para a gente ver essa parcela paga de maneira dissimulada, tá? Que é a ajuda de custo, diária de viagem e reembolso de despesa. A ajuda de custo, regra geral, ela não é salarial, ela é só indenizatória. Por quê? Porque é aquele valor que o empregador paga ao empregado em razão de uma mudança. Então, se o empregador pedir que o empregado mude de localidade, ele tem que custear as despesas ali com aquela mudança. Então, o valor que ele paga, que o empregador vai pagar ao empregado para custear as despesas com aquela mudança, é o que a gente chama de ajuda de custo. Isso não é salarial, tá? Se for realmente pago com este intuito, tá? Cuidado aí, que eu já vi muito empregado recebendo a ajuda de custo em contra-cheque e não tem mudança, não tem nada que justifique. Aí sim a gente vê uma fraude no pagamento daquela parcela e vai ser considerado salarial, tá? Diária de viagem. Diária de viagem, gente, é o valor pago pelo empregador ao empregado para ele realizar viagens a trabalho. Então é um valor fixo. Suponhamos que o empregador fixe lá, paga o empregado R$100 por dia, e isso engloba despesas de alimentação, de transporte, de hospedagem, tá? Então aí ele viaja lá 5 dias, ele vai receber R$500 referente à diária de viagem para suportar esses gastos aí em razão da viagem. E o reembolso de despesa. Reembolso de despesa é mais difícil de ser fraudado, né? De ser fraudulento, na verdade, não fraudado. Fraudulento porque ele já pressupõe que o empregado vai comprovar as despesas realizadas. Então, diferente de diária de viagem, que você tem um valor fixo para poder gastar, o reembolso de despesa não. O empregado vai lá e tem que juntar as notinhas e comprovar. Olha, você me deu R$100, eu gastei 20 com isso, 30 com aquilo, 40 com aquilo, tá? Ele vai ter que comprovar esse valor gasto aí. E uma vez faltando, ele tem que receber o restante, e uma vez sobrando, ele tem que devolver aquele valor para o empregador. Então aí, o reembolso de despesa, ele é mais difícil de ser pago de maneira fraudulenta. Essa diária de viagem, gente, ela passou por uma alteração na reforma, com a reforma trabalhista, tá? Antes da reforma trabalhista, justamente por ela ser um valor
pago pelo empregador ou empregada em razão de viagem, o que muitas vezes poderia ser objeto de fraude também, antes da reforma trabalhista, tinha a previsão do 457, parágrafo 2º, parágrafo 1º e parágrafo 2º, de que se essa diária de viagem excedesse a 50% do salário do empregado, era tida como salarial. Se fosse menos que 50%, ela era tida como indenizatória. Mas claro, gente, que isso demandava muito de prova, tá? É claro que se a diária de viagem excedesse a 50%, mas realmente a empresa comprovasse que foi em razão de uma viagem, suponhamos, o empregado viajava toda semana. Então, toda semana lá, se ele recebesse R$100 por dia a título de diária de viagem, ele ia receber R$500 por semana só de diária de viagem. Às vezes, daria mais até que o salário dele. Então, claro que isso era uma presunção, tá? É uma presunção relativa. Então, presumia-se que diárias de viagem acima de 50% era salarial, abaixo de 50% era indenizatória. E caberia à parte comprovar. Então, se a parte viesse alegando que era salarial porque era acima de 50%, se a parte autora alegasse isso, a ré deveria comprovar que não, que era realmente em razão das viagens que o empregado realizava. Agora, menos de 50% era presunção de que era indenizatório. Agora, se o empregado recebesse lá todo mês no seu contra-cheque diária de viagem, por mais que seja menor que 50%, mas ele nem viajava, ele que deveria comprovar que ele nem viajava e recebia aquela parcela de forma fraudulenta, tá? Então, tinha essa questão aí desse ônus de prova de 50% para um ou para outro. Só que com a reforma, gente, o 457 foi alterado e constou que as diárias de viagem são indenizatórias. Está lá no 457, parágrafo 2º. As importâncias, ainda que habituais, paga a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado pagamento em dinheiro, diária de viagem, prêmios e abonos, não integram a remuneração, tá? Então, o 457 alterou, não tem mais a questão de 50%. Só que ainda existe a questão de ser pago de maneira fraudulenta, tá? Então, se o empregado recebe diária de viagem, mas ele nem realiza viagem, isso é uma maneira fraudulenta de pagar a diária de viagem. É uma maneira fraudulenta de pagar salário, tá? Então, tem que pedir aí a incorporação desse valor ao salário do empregado, tá? Porque ele está sendo pago de maneira fraudulenta, tá? E não com o intuito realmente da diária de viagem. Ok? Parcelas não salariais são aquelas parcelas que não vão integrar o salário do empregado, tá? Ela não tem aquele caráter contraprestativo, não tem aquele intuito de pagar aí pela contraprestação do salário do empregado. Temos então as parcelas de natureza indenizatória. Então, parcelas que são de natureza indenizatória, elas não integram a remuneração do empregado. Nisso a gente tem indenizações por despesas reais, que é essas diárias de viagem, ajuda de custo, vale transporte, tá? São despesas reais que a empresa paga, mas que não integra aí a remuneração do empregado, tá? E temos as indenizações constituídas a outros títulos, por exemplo, a multa do artigo 477, que a gente ainda vai estudar, que é uma multa paga pelo empregador ou empregado se não pagar as verbas rescisórias dentro do prazo legal, indenização de seguro-desemprego, alguma indenização por algum dano que o empregado sofreu junto à empregadora, tá? Essas parcelas são indenizatórias. Elas não integram aí a remuneração obreira e não tem esse efeito expansionista circular, que ela é meramente indenizatória, tá? Outras parcelas não salariais que a gente tem são as parcelas meramente instrumentais, aqueles bens, utilidades, serviços para o desempenho do trabalho, para a realização do trabalho, tá? Então, por exemplo, se o empregado recebe um EPI, equipamento de proteção individual, algum equipamento para poder realizar seu trabalho,
se ele recebe uniforme, até às vezes notebook, para desempenhar o seu trabalho, aquele bem, serviço que ele está recebendo é meramente instrumental, é para o desempenho do seu trabalho. Isso não vai integrar a remuneração do empregado, tá? Não vai ter natureza salarial. E aí, quando eu falo dessas parcelas que não têm natureza salarial, a gente precisa ler o artigo 458, tá? O 458 vem falando do que é salarial. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, a habitação, vestuário ou outras prestações in natura que fornecer habitualmente. A gente vai estudar salário in natura na próxima aula. Não sendo permitido pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Ok. O parágrafo 2º, vamos analisar todos os itens previstos no parágrafo 2º do que não é considerado salário, tá? Não são considerados salários as seguintes utilidades concedidas pelo empregador. Primeiro, vestuário, equipamentos e outros acessórios, fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para a prestação de serviço. Então, vestuário, equipamentos e acessórios para a prestação do serviço não é salário, tá? Não entra dentro do salário. É meramente instrumental, vai ser um bem ou serviço fornecido ali e de forma indenizatória, não é salarial, tá? Educação em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo aí na educação o valor relativo à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático. Então, se a empresa fornece ao empregado uma bolsa faculdade, uma bolsa para poder estudar, seja no seu estabelecimento de ensino ou em terceiros, inclusive paga aí as mensalidades, o material escolar, isso não é considerado salário, tá? É um benefício concedido aí ao empregado que a CLT excluiu como salário. A gente agora só abre um parênteses. Quando é paga ao empregado, quando é paga aos filhos do empregado, muito cuidado, que tem muito entendimento aí de que aí já viraria um salário disfarçado, tá? Um salário fraudulento, porque vira um atrativo. Então, suponhamos que se eu for contratar determinado empregado, eu ia pagar ele X, ou eu ia pagar ele 2X, mas eu viro e falo, eu te pago X e pago a escola dos seus filhos. Então, tá oferecendo um salário menor, mais o pagamento da escola dos filhos. Isso pode ser considerado, né? Pode ser, que aí já é entendimento, tá? Um salário disfarçado. Aí essa sim, a escola paga para os filhos do empregado, enfim, pode ser considerado um salário disfarçado e integrar a remuneração, o salário obreiro, tá? O salário obreiro é do empregado, tá? Então vamos lá. O transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno. Então, transporte também não é considerado salário. Assistência médica, hospitalar e odontológica. Tinha muita confusão com relação à odontológica, também não é considerado salário, tá? Seguro de vida e acidente pessoal não é considerado salário. Se o empregador paga previdência privada para o empregado, não é considerado salário, tá? Vale cultura também não é considerado salário, tá? Inclusive, gente, está lá no parágrafo 5º, que foi incluído até na reforma trabalhista, que o valor referente à assistência médica prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não, inclusive reembolso de despesa com medicamento, óculos, aparelho ortopédico, próteses, órteses, e despesas médico-hospitalares não integram o salário. Tinha muita polêmica com relação a isso. O empregador foi lá e pagou a minha prótese. Isso é salário? O empregador vai lá e pagou a minha consulta oftalmológica e os óculos. Isso é salário? Não, tá? O parágrafo 5º já veio deixar bem claro que essas parcelas não são salariais, ok? Então, gente, quando a gente fala do que é salarial ou do que não é salarial, sempre pensem se são parcelas pagas para o trabalho ou pelo trabalho. Se é paga
se é fornecida a parcela, o bem, o serviço, ele é fornecido para o desempenho do trabalho, isso não tem natureza salarial, tá? Então, por exemplo, eu recebo um notebook para trabalhar, tá? Eu recebo um celular corporativo para trabalhar. E um carro, eu recebo o carro, se for para trabalhar, para desenvolver a minha atividade de trabalho, até que eu utilize, isso é entendimento jurisprudencial, mesmo que eu utilize esse veículo nos finais de semana para fins particulares, se o veículo foi fornecido para trabalhar, para o desempenho da minha atividade, ele não é salarial, tá? Agora, se aquele bem ou serviço foi fornecido pelo trabalho, pelo desempenho do empregado, como um caráter pessoal, pelo trabalho desenvolvido, aí sim pode ter natureza salarial, tá? Então, suponhamos aí que conceda-se na empresa para as mulheres um vale salão de beleza mensalmente no valor de R$200. Isso não é para o trabalho, se elas trabalham lá dentro de uma fábrica, não tem exigência de nada, isso não é para o desempenho do trabalho, e sim pelo trabalho. Então, como é uma verba, né, que não é para o desenvolvimento do trabalho, pode ser considerado. E aí vai caso a caso, tá, gente? Estou colocando de maneira bem para vocês, assim, pode ser considerado uma verba salarial disfarçada e aí integrar a remuneração obreira. Então, quando é para o desempenho do trabalho, é indenizatório, não integra. Quando é pelo desempenho do trabalho, pode sim integrar a remuneração obreira, tá bom? Dúvidas, então, me mandem lá no grupo ou comentem aqui no vídeo, eu vou esclarecendo para vocês, tá bom? Até a próxima aula!